Turma do Propósito, e aí, meu querido irmão? Estamos juntos mais um dia para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje, capítulo 20 de Josué. Que alegria, meu irmão, ter você comigo aqui até o dia de hoje. Você que começou no dia 1º de janeiro, parabéns por não ter desistido. Estamos quase terminando mais um livro da Bíblia, o livro de Josué. Você que entrou depois, seja bem-vindo. Não esqueça de cumprir o nosso propósito, é ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Veja aquilo que prejudica você em sua vida, aquilo que é contra você, aquilo que prejudica alguém que você ama, também tente mudar, meu querido irmão. E vamos juntos nessa jornada. Tem sido um privilégio muito precioso para mim. Eu tenho certeza que tem sido também um crescimento espiritual para você que tem levado a sério esse propósito. A sua família com certeza ficará marcada por estes momentos. E quem sabe daí o Senhor começará uma base, um levantar de uma grande obra através da sua casa. Eu espero que assim seja. O meu desejo é que o Senhor abençoe você ricamente. Vamos lá para o capítulo 20. Capítulo 20 de Josué. Agora é o cumprimento. Aqui nós vemos o cumprimento de uma ordem do Senhor dada tanto em Levítico quanto repetida em Deuteronômio, também mencionada em Números, que é relacionada à cidade refúgio. A cidade refúgio era a cidade para a qual deveria fugir aqueles que cometessem um assassinato, um homicídio, de forma culposa. Eu já expliquei isso para vocês, né? Às vezes você ouve na televisão assim, homicídio doloso, homicídio culposo, e não sabe a diferença. Eu vou explicar para você. Quando algo é doloso, é porque a pessoa teve a intenção, ela planejou, ela premeditou, ela fez todo o preparo para que a sua ação tivesse aquele resultado. É uma arquitetura do mal, há um planejamento para executar o mal. Quando é algo culposo, é quando a pessoa assumiu o risco de alguma maneira, mas não planejava aquele resultado. Portanto, vamos dizer, foi sem querer. Por exemplo, o típico caso de uma pessoa que está dirigindo e de repente alguém atravessa na frente, sem olhar para os lados, e o carro acaba ali batendo, atropelando aquela pessoa, e aquela pessoa vem a morrer. Aquele é um tipo de homicídio culposo, onde o motorista não saiu de casa pensando assim, olha, eu vou matar alguém hoje atropelado. Então, para quem cometesse esse crime, né, vamos dizer, esse pecado, ele deveria correr para cidades refúgios. A cidade refúgio para que ele pudesse ser julgado pela congregação, para que ele pudesse ter o direito ali de se defender e não fosse pego pelo vingador de sangue, que seria um parente próximo ou um amigo chegado à família. Porque o que imperava naquele período era a lei de talião, que significa tal e igual. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Há muitos casos, muitos exemplos que a Bíblia nos traz. Por exemplo, se alguém foi cortar uma árvore e está lá com seu companheiro e o machado de repente solta do cabo e acaba atingindo ali a cabeça do companheiro e esse vem a falecer, isso não aconteceu premeditadamente, então não foi intenção. O homicida deveria correr para a cidade de refúgio. Outro exemplo que é dado é quando alguém que não aborrecia antes, mas por algum motivo houve ali um desentendimento e um empurra o outro ou joga algo no outro, sem a intenção de matá-lo, mas isso acaba de uma maneira fatal acontecendo, né? Uma tragédia acaba acontecendo, a pessoa cai, bate a cabeça, ou que foi arremessada acabou atingindo uma parte vital aí da pessoa. Essa pessoa que matou não tinha essa intenção, foi imprudente, errou, foi imprudente, não devia ter feito isso. No entanto, ela não teve essa intenção, ele não teve a intenção desse resultado, ela deveria fugir para a cidade de refúgio. É interessante que o Senhor estabelece o número de 6 cidades, apesar de serem 12 tribos, por que não 12 cidades de refúgio, assim 6? A 6, eu acredito que é por um simbolismo claro das Escrituras, porque 6 representa um homem, 6 na Bíblia é um número ligado à humanidade, e portanto é um número que revela a imperfeição, revela pecado, revela algo que não é completo, algo que não é perfeito. Portanto, 6 cidades. 3 ficariam depois do Jordão e 3 aquém do Jordão. E eu acho interessante o nome que essas cidades recebem. Todas elas fazem referência àquilo que o Senhor deseja fazer na vida do pecador arrependido. Então ele cometeu aquele erro, ele deveria fugir para a cidade, refúgio, e estando ali em uma dessas cidades, para a qual ele deveria ir, para mais próxima, ali a sua região, e ali naquela cidade, diz o texto que se o vingador de sangue requeresse aquela pessoa, ela não seria entregue, e seria ali protegida, especialmente ali pelos levitas, que habitariam ali e levariam depois o caso para ser julgado pela congregação. Então o que acontece? As cidades designadas, versículo 7 diz, designaram, pois, solenemente as seguintes cidades. Aí alguém pode pensar assim, nossa, mas, poxa vida, podia ter caído sobre qualquer uma, caiu sobre essas cidades. Essas cidades, apesar de alguém pensar assim, nossa, só vai fugir para cá gente culpada. Existe um preconceito muito grande. Mas o texto nos dá a entender que era uma coisa muito importante, era um privilégio ter cidades assim, acolhedoras. E o nome das cidades foram os seguintes: Quedes, que quer dizer santo, ela ficava na Galileia, portanto é o que o Senhor deseja, que os seus filhos sejam santos.
tanto aquele que cometeu o erro, que se arrependesse e se santificasse, quanto aquele que queria se vingar, deveria avaliar corretamente se aquele erro foi intencional ou não, e buscar não cometer um pecado. Matar alguém inocente cometendo um pecado, portanto, a cidade de Quedes remete, seu nome remete à santidade. Siquém, que ficava ali na região de Efraim, significa ombro, ou força, né? Algo que lhe dá força para caminhar, um ombro. Ficava ali na cidade, na região de Efraim. Kiriat Arba, que é outro nome para Hebron, vamos lembrar que Arba era o gigante que havia lá antes, mas foi derrotado por Caleb e passou a chamar Hebron. Hebron significa união, amizade. Assim o Senhor quer ter amizade com aquele que é arrependido, aquele que tem um coração contrito, quebrantado e aberto. Jesus diz que ele está à porta e bate, e se a gente abre a porta para ele, ele entra e faz amizade conosco, ceia conosco e nós com ele. Havia também outra cidade, agora nós vamos falar das tribos que ficaram antes de atravessar o Jordão. Jericó, tem ali Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben. Bezer vai significar fortaleza, é o que o Senhor deseja, que nós busquemos refúgio nele, ele é socorro bem presente na hora da tribulação, da angústia, dos erros, nós podemos correr para esse trono de misericórdia. Ramote, em Gileade, que significa lugar alto. Vamos lembrar que essa expressão lugar alto era um sinônimo de segurança para aqueles que estavam com problemas. A Bíblia fala sobre a corça, né? Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar em lugares altos, além dos problemas, além das situações difíceis, mais perto do Senhor. Era esse o significado aí deste nome Ramote. E também Golã, que significa exílio. É para onde o pecador iria se cometesse esse erro. E qual era o procedimento? O homem culpado por aquele erro, ele deveria, como prova do seu arrependimento, se dirigir a uma cidade de refúgio. Ele seria levado, então, na presença ao juízo perante a congregação. Lembrando que ele não poderia ser julgado inocente se fosse culpado. Se fosse culpado, ele seria retirado dali e entregue ao vingador de sangue, e ele seria morto pelo vingador de sangue. Agora, se ele realmente fosse inocente, ele não poderia oferecer aquele que era culpado, ele não poderia oferecer para aquela família, para o vingador de sangue, nenhum tipo de compensação por ter tirado aquela vida, não poderia oferecer, e não poderia oferecer também compensação para poder sair da cidade de refúgio. Ele deveria ali permanecer até que morresse o sumo sacerdote consagrado com o santo óleo daquela época. Vamos lembrar que sacerdotes eram muitos, mas sumo sacerdote era apenas um. Aí você pode pensar assim, mas que coisa estranha. Não era melhor ele sair depois que o vingador de sangue morresse, alguma coisa nesse sentido? Por que ele tem que esperar a morte do sumo sacerdote consagrado com óleo? Porque aqui, irmãos, nós temos uma tipologia que aponta claramente para Cristo Jesus. Cristo Jesus é o sumo, verdadeiro e único sumo sacerdote. É o único que é o real, né? Todos os outros apontavam para ele, todos os outros eram sombra daquele que haveria de vir. Jesus é aquele que se apresenta diante de Deus como sacerdote perfeito, entra ali representando em seu peito todo o seu povo, assim como o sumo sacerdote carregava o peitoral ali com 12 pedras, cada uma pedra preciosa representando as tribos de Israel, todo o povo de Israel. Então, o Senhor Jesus é aquele que apresenta-se ali, não carregando pedras no seu peitoral, mas carregando o seu povo em seu coração, e ali oferece sacrifício definitivo pelo povo, morrendo pelos seus pecados. O sacrifício não é de sangue de touros, ou de bezerros, ou de animais, é o próprio sangue dele, o sumo sacerdote, ungido com o óleo real, né? Vamos dizer que o óleo no Antigo Testamento apontava para o Espírito Santo de Deus. E nós temos na Bíblia o relato que Cristo recebeu esse Espírito. E tendo recebido esse Espírito, viveu por nós, morreu por nós, e após a sua morte, não há mais condenação. Nós podemos sair livres, porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E feliz é o homem que se refugia no Senhor. A nossa cidade, irmãos, refúgio hoje, ela é espiritual. Assim como vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores não adorariam o Pai ali, ou aqui, ou acolá, mas o adorariam em espírito e em verdade. Hoje o Senhor, ele habita em nós. Ele habita no meio do seu povo. Ele habita, aliás, no meio não, ele habita dentro do seu povo. Cristo Jesus nos habita através da presença do Espírito Santo. E hoje, quando pecamos, o que devemos fazer é nos arrepender. Dizer para o Senhor que erramos, que falhamos, nos refugiar nele. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, esse sumo sacerdote, fiel e justo, verdadeiro, que deu seu sangue por nós, que morreu por nós, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu espero que você sempre, todos os dias da sua vida, experimente perdão, graça e misericórdia da parte de Deus. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para continuarmos aí a meditar no livro de Josué.